Fala galera, tudo bom com você? Voltamos para a parte 2. Vamos lá. Questão número 5. Após nossa vinheta, a gente continua, galera. Vamos lá. Bem, galera, eu sou o professor Daniel, professor aqui no canal Exatos Minutos. Galera, estamos aqui no projeto respondendo os exercícios do módulo 1. Já resolvemos a página 5. Estamos resolvendo a página 9 e página 10. Já resolvemos a primeira parte, questão 1 a 4. Vamos responder a questão 5 a 8 agora. Vamos lá, aqui na nossa questão. Um carro de automobilismo se desloca com velocidade com módulo constante por uma pista de corrida plana. A figura a seguir representa a pista de cima, se destacando dos trechos A, B, BC, CD e DE. A força resultante que atua sobre o carro é maior que zero nos seguintes trechos. Galera, é o seguinte, ó. Aonde a sacada dessa questão, onde você tiver uma linha reta, onde você vai ter a velocidade constante. Para que eu tenha uma força resultante que ela atue no carro que seja maior do que zero, ou seja, eu preciso que obrigatoriamente nos trechos eles não precisam estar em linha reta. Onde eu tiver uma curva, onde eu vou ter um efeito ali de uma aceleração, que é a chamada de aceleração que muda a direção do movimento do carro, que é a chamada aceleração centrípeta. Então, onde você tem um trecho, onde você tem essa curva, eu preciso de uma velocidade, que essa velocidade ela possa ser maior que aquela velocidade antes de ele entrar na curva. Essa é a dica da questão, ok? Então, olha lá. Aqui, repara que ele não tem, repara que AB passa direto, né? Então, aqui a velocidade, aqui, ele fala que a velocidade ela vai ser constante, tá bom? Aqui tem a curva, ó, então BC tem a curva, beleza. Aqui CD, se você observar, CD, ele segue numa linha reta, então nesse caso aí não pode ser valor que tenha um valor máximo, força resultante que atua sobre o carro maior que zero, tá? Aqui eu tenho a curva DE, ó. DE eu tenho a curva. Então, ou seja, onde eu tenho a curva vai ser BC e onde eu tenho a curva vai ser DE. Então, ou seja, linha reta, ele não chega à velocidade máxima. Máxima não, na verdade. A força resultante ela vai ficar ali atuando de uma forma bem implícita, mas onde ela vai ter maior, justamente vai ser em curvas. Devido a essas curvas, devido à questão, quando você tem mudança da velocidade vetorial. Quando você tem mudança da velocidade vetorial, ou seja, eu vou ter uma aceleração, e a aceleração é uma aceleração diferente, tá? Vamos lá. Então, B, C e D, E são as curvas, ok? Vamos para a questão número 6, ó. Questão número 6 é legal. Um corpo de massa de 3 kg encontra-se em repouso sobre uma trajetória retilínea sob a ação de uma força resultante constante atinge após 8 segundos, uma velocidade de 144. A intensidade da força resultante age no corpo em newtons olha lá, ele quer a força resultante, então aplica-se aqui a segunda lei de Newton. Força é igual a massa vezes aceleração. Um corpo acelerado gera força, em outros palavras falando. Uma massa acelerada gera força, então uma força, quando você aplica sobre um corpo de massa m, vai gerar uma aceleração ao final dela, ou seja, ambas as situações estão coerentes. Então, vou aplicar aqui, primeiramente, a fórmula da minha aceleração. Por quê, professor? Então, a aceleração... Aqui, ó. A aceleração é ΔV sobre ΔT. Ok? Aqui a aceleração é 144, galera. Ó, 144, na verdade, equivale a 40 metros... Opa! 144 equivale a 144, equivale a 40 metros por segundo, fazendo aquela conversão de velocidade, ok? Que mais? Como o carro ele falou que estava em repouso, então velocidade inicial vale zero, então diretaço. Então fica 40 dividido pelo tempo que é de 8 segundos, ó, lá pela fórmula cinemática de aceleração. 40 por 8 vai dar 5, então 5 metros por segundo ao quadrado. Agora sim, posso colocar porque eu tenho a massa, que é 3 kg. Então, colocando aqui, teria o seguinte, que a força vai ser 3 vezes a aceleração que eu achei, que é 5. Então, essa força resultante vai ser de 15 newtons. Essa é a resposta. Sério aqui da frente, tá?
Essa é a resposta da nossa questão número 6. Vamos para a questão número 7, ó. Questão legal também. E fala o seguinte, ó. A aplicação da chamada lei seca diminui significativamente o percentual de acidentes de trânsito em todo o país, tentando chamar a atenção dos seus alunos para as consequências dos acidentes de trânsito. Um professor de física solicitou que considerassem um automóvel de massa 1000 kg e velocidade igual a 54 km por hora, colidindo com uma parede rígida, supondo que ele atinja o repouso em um intervalo de tempo de meio segundos, determine a força média que a parede exerce sobre o automóvel durante a colisão. Então, galera, aqui eu vou pegar aqui e vou colocar na outra página, porque precisamos ter algumas observações aqui nessa questão, tá? Primeiro, vamos imaginar a seguinte situação. Tá aqui o automóvel. Ele está com essa velocidade, que é 154. Como você viu, vamos ter que fazer a conversão, tá? Dividindo isso aqui por 3,6. Se não me engano, acho que vai me dar 15, se eu não me engano, tá? Vamos fazer o cálculo aqui só para confirmar. 54 dividido por 3,6. Isso mesmo é 15. Vamos colocar logo aqui, ó. Então vai ser 15 metros por segundo. Beleza. O que mais? Aí ele falou que o corpo ele vai desacelerando quando ele vai tocar o que, professor? A parede. Então, deixa eu apagar aqui, que eu já tenho as informações. Vamos lá. Então, tocou na parede. A parede vai exercer uma reação, tá? Então, essa força do carro, essa aqui vai ser a força da parede. Então, já sei que a força do carro vai ser o quê? A força da parede ela vai ter um sentido contrário que a parede vai exercer. A situação da terceira lei de Newton, né? Para toda ação existe uma reação. A reação significa que está no sentido contrário da trajetória adotada, tá bom? Então, como ele quer em módulo, então, ao final a gente vai adotar um valor o quê, professor? Um valor negativo, tá bom? Então, vamos apagar aqui, para a gente entender. Vamos colocar isso aqui em módulo, tá? Que é valor absoluto, tá? Valor positivo. Então, aqui, já sei que a velocidade que ele atingiu vai ser 15 metros por segundo, só que essa velocidade aqui inicial, porque é a velocidade que vai atingir até o carro parar. Tempo ele deu pra gente que é meio segundo, tá? A massa do carro é 1 tonelada. 1000 kg, que mais? Acho que é só, né? Então, repara que a equação praticamente é a mesma da questão anterior que nós resolvemos, ó. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos calcular utilizando a fórmula da função do movimento. Professor, o senhor colocou negativo, né? Positivo. Negativo para dizer que o carro ele sofreu a desaceleração. Essa é a dica, tá bom? O que mais? O carro, quando ele chegou aqui, nessa velocidade da parede, ele zerou. Então, vale 0. Então, fica 0 igual a velocidade. Ele começou a desacelerar, foi em 15, menos a aceleração. Eu não tenho, que eu vou atrás dessa desaceleração, vezes o tempo, que é meio segundo. Acabou. Agora é a matemática, né? Vamos lá. Pega esse meio A negativo, passa para o membro oposto, então fica meio vezes A igual a 15, ok? Beleza? Vou pegar quem? Vou pegar esse meio, vou passar dividindo, então fica, ó. Então fica A igual a 15 dividido por meio. E, galera, se você observar que toda vez que você tem a metade embaixo, basta você dobrar o número de cima. Então, nem precisa fazer esse cálculo. Aqui é 30, tá? 30 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, é muito alta essa desaceleração. Praticamente é como se fosse 3G. Ou seja, a cada 10 unidades você chama isso de 1G da aceleração, ok? Então, galera, vamos lá.
Então, aplicando aqui essa força que a parede, ou seja, a reação na parede no momento da colisão, vai ser o seguinte, ó, força da parede vai ser a massa vezes a desaceleração. Que essa desaceleração é um valor negativo, como nós comentamos com você, ok? Mas, como vamos adotar um valor absoluto, então, nesse caso, a gente vai aplicar o sinal negativo. Não, o sinal absoluto nesse caso, tá? Que é o módulo. A massa, ele falou que é 1000, vezes a desaceleração, que é 30. Então, força que a parede vai reagir no momento da colisão do carro vai ser 30 mil newtons. Então, aí, nesse caso, vamos transformar isso em notação científica. Andando aí, o que, professor? 4 casas para a esquerda, então fica 3 vezes 10 elevado à quarta newtons. Essa é a nossa resposta da questão número... Essa questão número 7, questão legal também, mostrando aí conceito aí de colisão, que é um assunto que nós vamos estudar, se não me engano, acho que é o módulo 3 aí do nosso livro, tá bom? Então vamos para a nossa última questão aqui da nossa série de questões que nós estamos resolvendo. Ó, essa questão é legal. Um veículo de 5 quilos descreve uma trajetória retilínea que obedece à seguinte equação horária. A gente vai envolver agora um pouco da cinemática relacionado o quê? Ao módulo da força resultante que vai atuar sobre o veículo. Galera, a questão parece difícil, mas olha como é a questão mais simples do mundo. Ó. Aqui nesse caso, eu preciso achar quem é a aceleração. Se você pegar a fórmula lá do MRUV, que é o famoso sorvetão, PT mais ou menos AT quadrado dividido por 2, ou seja, aquela galera que tem o t quadrado é justamente o número que vai estar acompanhando quem? A minha aceleração. Ou seja, é um valor numérico. E o que é legal, como tem essa fração aqui, o número que estiver à frente, legal, né? O número que estiver à frente, basta eu dobrar esse valor e esse valor vai ser minha aceleração. Olha lá. Olha o número que está pregado ao t quadrado. É o 3, ó. Então, já sei que eu vou dobrar esse número. O que eu preciso dobrar, professor? Devido à fração, ó. Essa fração aqui que é metade. Depois a gente vai testar para mostrar para você realmente como tem equivalência. Então, se eu pegar 3 e dobrar, vai dar 6. Então, minha aceleração vai de 6 metros por segundo ao quadrado. Bora testar. No lugar do A, vou colocar o 6, ó. Quanto é 6 dividido por 2? Ele volta lá para o 3, ó. Viu como é bacana? Então, basta você dobrar e eu tenho o valor da aceleração. Como ele quer a força, olha como essa questão é mais simples. Ó. Força é a massa vezes a aceleração. Então, a força vai ser, a massa eu tenho que é 5, a aceleração 6, 5 vezes 6, 30 newton. Professor, só isso? É, exatamente. Então, galera, a gente termina a parte 2, tá? Desse exercício aqui, se eu não me engano, acho que é a página 9, página 10. Fica com Deus e a gente vai voltar falando a parte 3, que aí realmente já começa a aplicação de algumas forças, que é a chamada força em movimento, ou também chamada aplicação da segunda lei de Newton. Vai entrar polias, vai entrar plano, inclinado e assim vai, tá bom? Então fica comigo que nós vamos voltar para a parte 3 com você. Muito obrigado, fica com Deus e até a próxima. Parte 3 aí do nosso livro. Tchau, tchau e até mais.